Oi, pessoal, eu sou a Dani e a gente está aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para estarmos fazendo mais uma resenha. O livro da vez vai ser esse daqui, Igualzinho a Você, e foi o livro da Tag Inéditos, lançado pela editora Companhia das Letras, aqui no nosso mês de dezembro do ano passado. O livro é esse, ele é muito lindo, como vocês estão vendo, o box é esse aqui. Eu achei um livro com uma gráfica muito bonita, para dizer a verdade, um dos mais bonitos da tag até agora, especialmente essa parte de dentro. E a gente vai falar dele. Eu demorei um pouco a falar, porque quem está acompanhando aqui no canal sabe que eu tive um probleminha com as transportadoras da tag, vieram meio bagunçadas, então eu recebi bem atrasado. Eu só pude estar lendo esse livro por agora. E aí a gente vai fazer a resenha. Tem a revistinha, né? Tem o brinde, eu vou deixar aí embaixo o link que mostra o unboxing direitinho, explicando, mostrando as coisas melhores, os itens melhores. Mas hoje nós estamos aqui, vamos fazer a resenha no divã. Estou aqui no meu divã maravilhoso. Estou aqui no meu divãzinho, no meu consultório, para a gente estar colocando esse livro aqui em pauta. E nós vamos falar das questões psicológicas que eu notei nessa obra, gente. É um livro muito simples, antes de tudo, eu já avalio ele com uma nota tipo 2, 3. Não é um livro ruim, mas é um livro, assim, raso em várias questões. Para eu poder falar melhor disso, eu vou ter que abordar algumas questões da história, então eu já vou avisando que vai ter spoiler. Desculpa, a gente não dá para falar sobre questões psicológicas aqui se eu não fizer isso, tá? Então, me desculpa aí, mas já tem um prazinho, eu acho que não vai comprometer a leitura de ninguém. Começando pelo básico da história, vou fazer um resuminho básico aqui. É uma história muito simples, então não tem muita coisa para falar. O que eu tenho para falar aqui é que nós temos uma personagem principal e essa personagem principal, ela passou por um divórcio, tem 2 filhos, 2 garotos gêmeos, e o marido dela era alcoólatra e a relação deles era muito complicada, então ela separou dele e estava solteira por um longo tempo. Até que um dia, ela indo ao açougue, uma amiga brincando sobre ela estar solteira, sobre os lances que ela deveria ter, os pretendentes possíveis para ela acaba fazendo uma piada envolvendo o menino que trabalha, né, na venda das carnes do açougue. E acabou que, no fim das contas, ela acabou ficando com esse garoto. Esse garoto, não é um garoto, é um homem adulto. E ele tem uma diferença de idade com ela de 20 anos, mais ou menos. E eles acabam ficando, né? Eles ficam. E esse personagem, ele é um personagem que não tem nada a ver com ela, no sentido de gostos, de preferências, de nada mesmo. E eles começam um lance casual. Nesse intervalo, eles sabem que aquilo ali realmente não é uma coisa muito possível de dar certo, pelo nível de diferença deles, mas eles acabam ficando. E apesar da personagem conhecer uma pessoa que é como ela, apesar desse homem que atendia também lá no açougue conhecer gente que era mais do tipo dele, acaba que eles não dão certo com as pessoas que eles encontram e por fim acabam ficando meio juntos mesmo. A mãe do homem aqui na história tem a idade da namorada dele, não muito certo. Tem a questão do ciúme do ex-marido dela nessa história. Tem a questão dos sonhos também do Joseph, que é o personagem principal. O Joseph, ele sonhava em ser DJ, mas ele nunca não exercia. Quando ele vira DJ, ele vê que não é aquilo que ele queria. E aí, assim, nós temos uma pessoa se descobrindo e nós temos uma pessoa que já chegou no auge da sua descoberta de si mesmo e essas duas pessoas se relacionam. Bem, é o que eu tenho para falar da história. Basicamente é isso. Eles ficam o livro todo sobre fica, não fica, desenvolvo minha vida sem ou desenvolvo minha vida com essa pessoa, né? E a gente vai ficar vendo que a história fica girando em torno dessa questão. Por que eu dei uma nota 3 para esse livro? Porque ele é um livro com um contexto histórico riquíssimo. A história acontece ali na Inglaterra, nesse período atual. É uma história que propõe a acontecer durante o Brexit. E só que eles têm a votação sobre isso e falam o tempo todo sobre o que eles vão querer votar, mas eles mesmo não têm opinião, nem ela nem ele, eles não têm uma opinião bem firmada assim. E a coisa não flui. Eles votam, tem resultado, mas eu sei que o autor desse livro, ele foi muito fraco nisso. Ele começa a falar da questão, mas ele não desenvolve, esse assunto não acaba aparecendo.
E eu fiquei com a sensação de que ele queria dar uma de Machado de Assis, que coloca uma história para tampar um contexto histórico. Só que acontece que ele não tampa o contexto histórico, porque esse contexto histórico não é bem elaborado aqui, e ao mesmo tempo também é uma história que não sai do lugar. Então é uma história que fica enrolada. Não é um livro ruim, mas é uma história enrolada, não flui. Os personagens, eles estão envolvidos emocionalmente, mas eles também não têm essa descrição emocional disso. O Joseph, que é o personagem, eu vejo um homem adulto aqui com a atitude de um adolescente. Então, o tempo todo eu olho para o livro e eu penso que, por exemplo, ele tem 15 anos, quando na verdade não é. Ele já é um adulto, ele já é alguém assim que já está bem mais velho. Eu não me lembro a idade certa dele aqui, mas ele já é para lá de 20 anos, muito adulto, e ele comporta como um adolescente de 12, 13, sabe? Largou a faculdade, quer ser DJ, vai para as festas, ele vai conversar com a personagem, ele não tem assunto, ele, assim, sabe que não tem nada, nada, de nada. Ele parece filho dela o tempo todo, só que ao mesmo tempo, sendo filho dela, ele também não se relaciona com os filhos. Os meninos, os gêmeos, que são crianças, eles são personagens bem mais desenvolvidos e interessantes do que o próprio Joseph, ou que a própria personagem, a Lucy. Então, assim, eu acho chato o jeito que a história vai sendo desenvolvida. Mas tem algumas temáticas psicológicas aqui. Por exemplo, para a gente abordar melhor a situação, eu gostaria de falar do alcoolismo nesse livro. O ex-marido da Lucy, ele desenvolve o alcoolismo e ele tem realmente alcoolismo. Ele não é alguém que bebe, ele é alguém alcoólatra. Todas as vezes que ele bebe, ele passa do limite. Ele fica agressivo, descontrolado, descompensado. E os próprios filhos, quando vem o Joseph dando um empurrão no pai, porque o pai estava bêbado, esses filhos viram para a mãe e falam... viram para o Joseph e falam que ele estava certo em empurrar o pai deles, porque se não fizesse isso, provavelmente esse pai ia criar uma confusão. Então, assim, eu acho interessante a forma de abordar isso, porque colocou de uma forma bem real. O alcoolismo, ele é visto nas famílias como uma coisa realmente problemática, e os filhos conseguem pontuar e ver esse problema bem mais, até às vezes, que o alcoólatra em si. E a relação, ela fica tão adoecida em volta do álcool, que é normal saber que, por mais que você ame a pessoa, ela não vai te preferir, ou ela não vai ter aquele julgamento crítico para não invadir seu espaço. Claro que uma pessoa alcoolizada, ela tem uma alteração na sua percepção de realidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você bebe, você está alterando a forma do seu sistema nervoso apreender o mundo. Isso quer dizer tudo. Quer dizer, por exemplo, temperatura corporal. Uma pessoa que bebe muito, ela não sente frio, por exemplo. Quer dizer que você está alterando a sua percepção visual, tanto que a pessoa que ela bebe, ela vê as coisas, às vezes, meio distorcidas. Você está alterando a sua percepção motora, então você não consegue andar em linha reta, você anda sempre torto. Você altera a sua audição, então muitas vezes a pessoa que ela bebe, ela grita com muita facilidade, não é um caso padrão, mas na maioria dos casos. Então, assim, essa pessoa ela está dopando o sistema nervoso dela. Para alguém beber e esquecer, entre aspas, porque ninguém esquece nada, e esquecer daquilo que estava afligindo, tanto beber para você esquecer que é tímido e ter coragem, beber para você conseguir, assim, esquecer alguém porque você está apaixonado, enfim. Quando você dopa seu sistema nervoso para perceber as coisas reais um pouco menos reais, você cria a situação de você estar não só magoando alguém, como também, nessa alteração de realidade, você ser inadequado para a realidade do mundo. Então, muitas vezes, pessoas que bebem muito para dopar emoções, elas acabam dopando a emoção, mas se tornando inadequadas. Então, esse pai aqui, ele bebe porque bebe. Ele bebe porque ele gosta, ele bebe porque ele sente necessidade. E no dia que ele aparece bêbado na casa da ex-mulher dele e dos filhos, ele ia pegar as crianças e ele negou de pegar as crianças. Ele ficou arrependido e bebeu. No que ele ficou arrependido e bebeu, ele foi para lá. Só que ao invés de aproximar as crianças, ele cria toda uma situação. Ele cria um escândalo. Isso faz com que afaste as crianças.
Então, dopar sua emoção para perceber a realidade diferente faz com que você se torne inadequado e brigue com alguém dessa realidade. É mais fácil você perder uma pessoa fazendo isso do que você, na verdade, conseguir se adequar melhor ou melhorar a sua percepção, enfim. E é a realidade que eu percebo nesse livro. A temática psicológica principal para mim é essa. A segunda temática que eu acho muito interessante é a temática do pai do Joseph, que o pai do Joseph também é um pai completamente ausente. Nós temos aqui um pai que é disfuncional. Ele não arruma um emprego fixo, ele não trabalha, ele vive às custas de filho, ele vive reclamando de tudo, e por isso a mãe do Joseph termina com ele. E ela termina com ele porque realmente ele era um marido completamente disfuncional, mas nisso que eles terminam, ela se torna uma pessoa que, para não enxergar também os erros dela, ela se torna uma espécie de hipócrita. Ela começa a julgar todo mundo, mas ela mesma também não se coloca na posição de mudança. Então nós temos aqui um livro inteiro de personagens que jogam um problema no outro. Nós temos a Lucy, que é uma personagem que... Nós temos a Lucy aqui, que é uma personagem que, na verdade, ela está solteira, enfim, ela está infeliz, só que ela não vai atrás de um relacionamento. Ela se sente mal com ela mesma, mas ela não se arruma, ela sequer faz uma sobrancelha, por exemplo, que, sinceramente, eu conheço muitas mães solteiras e eu sei que isso não tem a ver com ser mãe solteira, tem a ver com você não estar com vontade de se cuidar, tem diferença. E aí, assim, não, mas toda mãe tem que se arrumar? Não, não tem, mas tem a Lucy aqui, que analisando como ela funciona, nós encontramos uma mulher de 42 anos, que está reclamando que a vida não está legal, que quer uma mudança, mas que não vai atrás dessa mudança. Nós estamos vendo uma mulher aqui que tem problema com a autoestima, que se acha feia, mas que também não se cuida. Quando eu falo não se cuida, eu não estou falando de procedimentos estéticos complicados, mas ela não consegue sequer fazer sobrancelha, por exemplo. Então, assim, ela nem sequer se preocupa com a roupa que ela veste. Então, assim, nós temos uma mulher aqui que está sempre reclamando, ela reclama do trabalho dela, mas eu não vejo ela indo atrás de mudar essa situação. Nós temos o Joseph, que quer ser algumas coisas na vida, mas que também não vai atrás disso para se tornar nada. Ele fala, eu queria fazer a faculdade, mas é muito caro, eu vou terminar a faculdade endividado, não sei o quê. Ele sente uma espécie de inveja desses amigos que fazer a faculdade, e ele fica escondendo isso, sabe? Então nós temos aqui um livro inteiro de pessoas que deixam a vida passar, tal qual o personagem que é alcoólatra. O alcoólatra bebe para tampar emoções, enquanto que os outros mostram emoções e não fazem nada com isso. E pessoal, só uma pontinha aqui, vocês não reparam se fizer algum barulho aqui interromper, tá? Eu vou cortar os barulhos que apareceram, mas vão tendo paciência com a nossa obra, enfim. Mas é isso, pessoal, basicamente é o que eu vejo na obra. Todo mundo aqui tem essa conduta de deixar a vida ir passando e não fazer nada com isso. E então é um livro que eu achei meio chato, maçante, travado, achei assim a escrita do autor muito lenta. Eu acho que esse livro podia ser metade do tamanho, acho que se ele acabasse nesse tamanho aqui já estava muito para a história, eu acho que ir até aqui foi muita coisa, não agregou. Então, assim, não é um livro que eu tô achando maravilhoso, mas é um livro, sim, já li coisas piores, também não é tão ruim assim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, gente, de inscrever no canal, de dar seu joinha e de colocar aqui embaixo o seu comentário, tá bom? Não teve muita coisa psicológica para falar desse livro, fora a questão do alcoolismo, mas eu espero que vocês, se vocês sentirem necessidade de falar de outros temas, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar aqui também. Aqui ao final do vídeo vai ter a playlist aqui na tela e você dá uma olhadinha e, sei lá, às vezes você acha algum tema interessante, que normalmente eu sou mais profunda nos livros, porque esse não teve muito mesmo. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau e até uma próxima!